ouviu agora o Frazão, aí um pouco da perspectiva também lá do TSE, e ele também como consultor legislativo nesse momento. Boa tarde a todos, boa tarde. Queria, primeiramente, agradecer o convite do meu dileto amigo, Bruno. Já falou que nós nos conhecemos lá no Tribunal Superior Eleitoral e, numa época de muita intensidade, ficamos 6 meses na presidência, na gestão do ministro Fux, lá como secretário-geral, e tivemos a oportunidade de firmar alguns convênios, algumas parcerias, numa lógica mais de educação, de civismo, né, no combate à propagação de notícias fraudulentas, uma campanha que o ministro Fux capitaneou. Então, cumprimento e agradeço o convite de estar aqui, podendo compartilhar algumas reflexões. Cumprimento também o ministro Luiz Inácio Adams, ex-ministro, mas por liturgia sempre ministro, que nós temos o hábito de tratar. Cumprimento também o professor Lúcio pela exposição, tratar de um tema tão espinhoso como reforma política de maneira tão clara, tão precisa e com tantos aspectos controvertidos e com clareza e com a proficiência que ele acabou de expor, é uma tarefa para poucos, né? E aqui, nesse período que ficou confiado para a gente, eu vou tratar de alguns temas correlatos e falar de correlatos ao que o professor Lúcio, para puxar o encadeamento, para depois dizer mais ou menos dos desafios que nós tivemos na gestão. Não falo mais como secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, de onde eu saí 15 de agosto, agora estou na Câmara de volta, onde é meu concurso de carreira, sou consultor, e muito provavelmente estarei na reforma política no que vem, porque eu sou consultor da área de constitucional e eleitoral, mas tive e vivenciei do lado do judiciário um pouco das dificuldades, até como um estudioso da área, eu dou aula de constitucional, de eleitoral, então, esses desafios, participando de debates, né, eles acabaram sendo colocados em questão, e a eleição de 2018, ela veio como uma avalanche, veio um tsunami que mudou, de certa forma, alguns paradigmas, né? Eu vou dar 2 situações, né? O professor Lúcio acabou dizendo aqui que nós tivemos uma alta, isso é um dado, né? Tivemos uma grande renovação no quadro político partidário, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e isso foi na contramão daquilo que vem sendo feito de reforma política desde 2015. Eu iria na reforma eleitoral de 2015, uma mini reforma eleitoral, ainda na gestão do presidente Eduardo Cunha, em que já nas eleições de 2016, as eleições municipais de 2016, nós tivemos esse encurtamento do período eleitoral. E aí a justificativa oficial de todo mundo era o seguinte: estamos barateando campanha, vamos reduzir campanha para baratear, quando a rigor, né, descortinando as razões, nós verificamos que aquilo era simplesmente uma tentativa de manutenção de status quo. Quanto menos expostos, melhor para quem já está ali no mandato, que usa a máquina administrativa a seu favor. Quem está no mandato, ele faz campanha eleitoral durante 4 anos, e quem está de fora fica com uma dificuldade muito grande de entrar, né? E aí eu vi isso, o professor Lúcio falou do financiamento público, e a decisão do financiamento público, as coisas são muito contextualizadas, e algumas ações acabam repercutindo na reforma política. A decisão política de optar por um financiamento estritamente, existem doações de pessoas físicas, mas é muito irrisório, muito ínfimo. O brasileiro, a praxe do brasileiro não é doar, é receber. Por isso que talvez o crowdfunding não seja tão, não tenha colado aqui no Brasil, tirando alguns segmentos ou outros mais ligados, mais ideológicos, etc. Então, é uma experiência que no Brasil não é frutífera, pelo menos até hoje, né? Então, eu ouvi a decisão do Supremo, lá em 2015, que declarou a inconstitucionalidade do regime jurídico de doação de pessoas jurídicas, contribuiu decisivamente para a alteração desse quadro que nós tivemos, essa opção pelo financiamento público. Aí você teve uma decisão do Supremo que declara a inconstitucionalidade, e eu tive a oportunidade de trabalhar, o relator foi o ministro Fux, tive a oportunidade de trabalhar com ele nessa ADIM, então verificou-se, o Lúcio está aqui, pode me corrigir se eu estiver errado, em estudos de ciência política, foi feita uma audiência pública no Supremo, e diversos cientistas políticos disseram: olha, esse modelo aqui ele gera captura do processo político pelo poder econômico.
Os grandes doadores de campanha, eles doam para mais de um, depois eles vão ter contratos com a administração pública, quem gasta mais nas campanhas são os eleitos, então gerava um cenário que a gente chama de plutocratização do processo político. E aí, em razão desse cenário, que acabava ensejando um Estado, produzindo um estado de coisas que não era desejado pela Constituição, o Supremo invalidou. Pois bem, num cenário como esse, depois com os diversos escândalos que nós vivenciamos aí com as empreiteiras, escândalos que a Lava Jato veio trazendo à tona, virou-se um ambiente que doar, pessoa jurídica doar, não seria uma coisa republicana, democrática, etc. Então, de certa forma, houve uma condução dentro do Congresso Nacional para um regime de financiamento majoritariamente público, digamos assim, predominantemente público. Inclusive, o Marcos Fontana, ele era um defensor, e dizia, não há espaço no Congresso Nacional para doação de pessoa jurídica, então isso era inegociável, não estava na mesa. Então, dentro desse cenário, o que eles fizeram? E aí, isso foi uma frase que eu ouvi de um deputado, candidato a senador. Não vou dizer se foi eleito ou não, senão já começa a mapear, já pode identificar quem foi. Ele falou, olha, a decisão do Supremo criou o Congresso Nacional mais poderoso da história. Peguem os recursos, peguem a forma de distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, né, o FEFEC. Ele é distribuído com critério de voto. Tem um 2% igualitário, você tem 48% pelo número de votos dados na Câmara, 35% dado pelo Senado e o restante pela bancada na Câmara e o restante da bancada do Senado. Se eu não me engano, a conta não estiver errada de cabeça, 15%. Portanto, a ideia era manter todo mundo que está aqui. E o critério de distribuição que os partidos iam fazer era um critério que ficava ao alvedrio dos donos do partido, digamos assim, né, dos caciques, para usar uma expressão mais vulgar, digamos assim. Então, esse era o ambiente. O que aconteceu em 2018, nas eleições, rompeu o paradigma, efetivamente, porque acho que não era o resultado esperado por ninguém. Tivemos alguns deputados que se lançaram senadores e perderam, embora fossem políticos prestigiados, né? Alguns outros fizeram o caminho oposto em razão de escândalos, de corrupção, não tentaram a reeleição no Senado, foram para a Câmara, uns exitosos, outros não. Então, nesse cenário que nós temos, o exemplo maior dessa ruptura de paradigmas é o deputado Hélio Bolsonaro, talvez. Ele foi candidato a vereador por Nova Iguaçu em 2016, já com esse regime jurídico mais restrito, de campanha reduzida. Ele teve 400 votos e foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro. Então, alguma coisa aconteceu, para além das reformas institucionais, que ensejaram esse quadro totalmente novo que nós temos aqui. Um outro exemplo, que, de vez em quando, eu acho que uma das coisas que eu vi lá de dentro do TSE era que o ambiente de desinformação é uma das coisas mais nefastas que existe. Teve o TSE, com base na lei, ele disse o seguinte, olha, financiamento o candidato pode doar para a sua própria campanha até o limite da campanha dele. Então, se é 100 mil e ele tiver lastro para isso, ele pode doar os 100 mil, o autofinanciamento. Isso porque o Congresso Nacional sempre teve um dispositivo que dizia exatamente isso. E aí vinha na imprensa assim, TSE autoriza o candidato a gastar tudo que ele quiser. Não foi o TSE, foi o Congresso. E o TSE não tem poder normativo inovador na ordem jurídica. Não pode contrariar uma adesão do Congresso, nem avançar. E aí é que vem um detalhe. O autofinanciamento, historicamente, por exemplo, a eleição do Dória, todo mundo fala, não, o Dória foi eleito porque gastou tudo da campanha dele, ele que financiou a campanha dele, etc, etc. O Meirelles gastou 40 milhões de reais. O dinheiro dele aí deve ter sido 35, se não foi os 40. Não sei lá, perdeu para o Daciolo, não foi isso? No Rio, você que perdeu. Perdeu para o Daciolo. Então, vejam vocês, alguma coisa aconteceu para além dessas reformas institucionais. Outra coisa, teve uma discussão enorme nessa última eleição sobre 27 dias no Monte. Eu estava rezando pelo Vasco, meu time de coração, para não ser rebaixado. Alejandro Tevia, eu sou foco no rebaixamento, então ele resolveu ficar lá. Outro dia eu brinquei com ele, lá na Câmara dos Deputados, foi presidente Daciolo, seja presidente do Vasco.
Então, mas brincadeira, voltando aqui agora, coisa séria, mas vejam só, então alguma coisa aconteceu nessa eleição de 2018 que mudou paradigma. Um outro exemplo, e muito caro aqui, sobretudo ao marketing político, que eu acho que foi um turning point, talvez, é a importância que é dada à televisão, à propaganda eleitoral na TV. Porque, vejam, sempre as pessoas diziam, vamos esperar iniciar a propaganda na TV. E aí você tinha, geralmente, realmente uma mudança, algum candidato estava um pouco mais atrás, ele alavancava, e nós tivemos um candidato que formou uma coligação com o Centrão, ele simplesmente não decolou nas campanhas. Ou seja, será que hoje existe esse protagonismo na propaganda eleitoral? Aí pode haver várias justificativas, as mídias sociais, as pessoas, será que migraram para as mídias sociais? Ou será que é o próprio perfil do candidato que não atraiu, a eleição estava tão polarizada que não tinha espaço para candidatos do centro? Honestamente, eu não tenho a resposta. Mas o fato é que as reformas estruturais, como bem disse o professor Lúcio, elas vieram num sentido, o sentido de impedir a renovação do quadro eleitoral, como todo mundo que está lá faz. O que eles fazem, essas reformas que eles fazem, é simplesmente de manutenção do status quo. Ninguém entra ali para sair. Então, a primeira coisa que você ouve, o ministro Torquato Jardim cansa de dizer isso, a primeira coisa que o candidato faz, que um candidato eleito faz, quando assume lá, investe no mandato, é tentar se reeleger. Então, ele fica ali trabalhando para isso, não vai fazer uma reforma política no afã de ele acabar saindo, perder o seu status de deputado, de parlamentar, ou de senador. O fato é que nós temos um quadro novo, tá? E no que importa, especificamente a atuação, isso, e o professor Lúcio também falou muito bem, lá no TSE nós tínhamos uma dificuldade em razão dessas mudanças, que ela se justificava da seguinte forma: como ele bem pontuou, houve um encurtamento do processo eleitoral. E o caso Lula, ele pôs em evidência uma das maiores patologias que existe no nosso quadro, no nosso processo político-eleitoral. Qual é? Não sei se isso existe paralelo no direito comparado. Até onde eu sei, não. O Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, que o período eleitoral começa sem eu saber quem é o candidato que pode concorrer. Isso é algo inconcebível. A gente não sabe. E aí, quando começa a julgar os processos de registro de candidatura, por exemplo, não raro eu tenho uma situação que já tem a eleição e a situação do candidato ainda não está consolidada. A situação jurídica do candidato não está consolidada. Aí, o que o tribunal teve que fazer no caso de presidente da República? Fez uma interpretação do artigo 16A, não vou fazer juízo de valor aqui se está certa ou se está errado, no seguinte sentido: olha, eu tiro da campanha, eu tiro esse sujeito logo da campanha, está manifestamente inelegível, não conseguiu eliminar, etc., então tiro ele da campanha e mando ele substituir. Até mesmo porque não gerar um quadro de perturbação da normalidade das eleições. A eleição para presidente, eu tenho que saber quem são os players que estão ali, e o cidadão poder escolher. Então, essa indefinição é uma indefinição que acontece, e isso, meus amigos, acontece todos os anos em eleições municipais. Só que agora aconteceu para presidente da República. E eu acho que não houve a exploração devida de uma modificação legislativa nesse sentido. O ministro Henrique Neves, não sei se esteve aqui, mas o ministro Henrique Neves, ele é defensor da antecipação do registro de candidatura, criar uma fase de pré-habilitação para abril ali, e aí o TSE julga os registros e chega lá na hora de agosto, por ali você simplesmente formaliza, porque você dá previsibilidade para o eleitor. Porque, do contrário, além dessas situações de ali ficar ali na beira, o cidadão só escolhe ali 3 dias da eleição, e às vezes na véspera da eleição que sai uma decisão do TSE declarando o cara inelegível, do TRE, por exemplo, e aí depois sobrevém um recurso para o TSE, mas o capital político do sujeito já foi embora, porque ele tem uma decisão de inelegibilidade, o adversário fala aí, ó, ficha suja. Ou então, e aí o TSE vai e reverte, mas aí quando reverte a decisão já não tem mais como, ele não amealhou os votos suficientes. Então, as reformas que precisam, ainda é preciso aperfeiçoar o nosso sistema de processo, sobretudo porque nós temos um contencioso judicial. Não basta você dizer, eu quero ser candidato. Existe um crivo da justiça eleitoral
tem que passar, você tem que demonstrar o preenchimento de certas condições para concorrer e a não incursão em algumas causas de inelegibilidade. Aí sim. Do contrário, e aí nesse nosso cenário, o que acontece é que até hoje nós não temos definição sobre algumas eleições de deputado estadual, por exemplo. Ontem o tribunal ia decidir um caso que repercutia, mudava a composição, entra um candidato do DEM, não, entra do PSB. Então, veja, é um cenário que coloca, inclusive, em risco a própria credibilidade da Justiça Eleitoral, porque eu agora já decido sabendo quais são as peças que estão postas no tabuleiro do jogo democrático. Eu sei exatamente que peça anula a outra, eu tiro um, coloco o outro, não, entendeu? Então, assim, o judiciário hoje, notadamente o TSE, é um tribunal altamente isento, preocupado, mas é preciso que haja uma certa blindagem institucional, reformas. Geralmente o Congresso Nacional ele faz reformas e simplesmente não dialoga com o TSE, a Justiça Eleitoral, que é quem efetivamente dirime essas discussões. Mas, avançando agora para a última pauta, que eu ia colocar para vocês, no TSE, essas reformas, Lúcio, elas impactaram, porque, como você bem pontuou, nós tivemos, com o encurtamento do período de campanha eleitoral, um alargamento da fase de pré-campanha. E essa fase de pré-campanha, alguns chamam de período democrático de debates, é um nome extenso, acho que pouco para fins de marketing não é tão bom. Então, a fase de pré-campanha, essa fase de pré-campanha, ela gera realmente uma zona muito cinzenta, há uma insegurança jurídica enorme nessa fase. Então, alguns questionamentos, como o Lúcio pontuou, eu posso gastar? Sim ou não? Se sim, quanto? Porque, vejam, eu tenho o seguinte cenário, eu só posso fazer campanha eleitoral a partir de 15 de agosto. Porém, antes disso, eu posso divulgar, enaltecer minhas qualidades pessoais, eu posso dizer minhas plataformas, dizer que eu sou um bom candidato. O que eu não posso é pedir expressamente voto. Pedido explícito de voto está vedado pelo artigo 36A da Lei das Eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, numa guinada liberal que deu em matéria de liberdade de expressão, bem interessante, num precedente de Brumadinho, RESP 5124, entendeu que pedido explícito de voto tem que ser pedido explícito de voto. Ou seja, se o sujeito não pediu voto, não vem com esse papo de o cara mencionou implicitamente. A lei fala, gostemos ou não, é esse o modelo. Nesse ponto, eu concordo integralmente com o ministro Carlos Jorbar, quando ele fala, a lei, seja boa ou seja ruim, ela diz exatamente isso, pedido explícito de voto, e eu, juiz, tenho que aplicar a lei. Estou totalmente com ele nisso. Isso no tribunal é um pouco polêmico, tem ministro que acha que pedido implícito de voto atrai, mas eu acho que, por honestidade metodológica, se você não gostou do dispositivo e achou razões para declarar inconstitucional, simplesmente justifique dizendo que o texto é inconstitucional. Do contrário, me parece que o juiz está manietado pelo texto da lei. Pois bem, então, existe uma zona de penumbra sobre o que é possível e o que não é possível. Nessa eleição, num precedente de Várzea Paulista, houve o tribunal e um outro município, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas o tribunal ele definiu o que pode ser feito na fase de pré-campanha. E disse o seguinte, é possível sim que haja gastos, mas desde que sejam gastos suportados por um candidato médio, ou um pré-candidato médio, para ser mais específico. Ou seja, se a minha campanha, se na fase de pré-campanha eu gastei 2 milhões de reais, isso é suportável pelo candidato médio, se eu sou candidato, por exemplo, a deputado distrital? Me parece que isso está numa zona de certeza positiva que não se encontra dentro daquilo que é suportado pelos candidatos médios. Então, em situações como essa, caracterizaria eventual abuso de poder. Isso é muito importante porque isso tangencia, naturalmente, a atuação do marketing político. Eu hoje, além de consultor, sou advogado, e tem um caso em que está sendo discutido isso. Eu não vou poupar, não vou dizer de onde mas é um caso que está sendo discutido exatamente isso, porque foram efetuados gastos, vultosa quantia, na fase de pré-campanha. Então, isso vai ser um ambiente em que você vai discutir questão de caixa 2, recursos não contabilizados, e aqui já é um gancho para a próxima exposição do ministro Adams. E aí, até em que medida
pode ser efetuado esse gasto? O tribunal deixou para o caso concreto, mas usou um parâmetro. Qual é o parâmetro? O gasto do candidato médio. E se nós considerarmos, isso é um desafio, será que é possível eu, marqueteiro, cindir aquilo que é feito na pré-campanha daquilo que é feito propriamente na campanha eleitoral? Porque, do contrário, eu tenho uma unidade de ações, e se eu tenho uma unidade de ações, isso deve entrar no gasto, no limite de gasto do candidato, sob pena desse sujeito ser cassado por abuso de poder econômico. Então, me parece que, se eu verifiquei em algumas situações concretas, o que eles estavam fazendo? Eles antecipavam para a fase de pré-campanha os gastos que seriam realizados na campanha eleitoral. Então, essa preocupação, essa cautela tem que ter. Porque, do contrário, isso caracteriza antecipação de recursos não contabilizados. Caixa 2, toma uma ação de 30A, o sujeito está cassado. Que o marketing tentou empurrar e jogou para cima. Eu sei que o candidato também fala assim, vamos gastar, vamos impulsionar, vamos massificar. Esse é um desafio. O segundo desafio é a questão do próprio impulsionamento, que também está relacionado. É possível impulsionar? A legislação disse que sim, mas ela deu um cheque em branco para o TSE, tirando, basicamente, quem eram os atores que poderiam impulsionar. Ela não disse como seria esse impulsionamento, onde seria. Então, isso gerou para o tribunal, isso gera desafios. O Congresso Nacional, outro dia, estava presenciando uma reforma política, ministro Adams, um debate sobre o sistema distrital misto, um PL do Serra, querendo instituir o sistema distrital misto, e aí eu ouvi uma menina falando assim, não, delega isso para o TSE. Eu falei, olha isso. Como eu estava vindo de lá, eu falei, primeiro, o TSE agora é o legítimo legislador, o Congresso quer se demitir do seu mistério, de definir regras claras. Era uma questão relacionada à divisão dos distritos, que é uma divisão tormentosa, dependendo da forma que você pega aquilo ali, divide, equaciona, você vai ter um nicho eleitoral de um determinado partido político, então, ou de um determinado candidato, um determinado player ali do sistema eleitoral. Então, essas questões que nós colocamos, de impulsionamento, isso repercutiu sobretudo na massificação, Bruno, como você bem sabe, de notícias fraudulentas. Alguns chamam de fake news, mas a gente sabe que fake news é um rótulo genérico que abarca uma série de coisas. Mas também, em termos de marketing, fake news é bacana ficar falando, né? Mas a gente está aqui num ambiente mais acadêmico, acho que dá para a gente ser um pouquinho mais preciso. Esse ambiente de desinformação, né? A manutenção do ambiente de rigidez informacional é essencial. Agora, aí vem o ponto, e eu deixo isso em aberto. A quem incumbe fazer essa análise? É do cidadão, que é submetido a essa chuva de informações, e a partir dali ele filtra, faz o filtro e examina, e eu parto de uma premissa, já mais ou menos antecipando o que eu acho, eu parto de uma premissa que ainda, para o mal ou para o bem, eu acho que essa escolha tem que ser do cidadão e não do Estado. Não acho que nós devemos adotar posturas paternalistas, acho que devemos estimular campanhas de checagem de fatos, de desconfiar. Foi mais ou menos um dos braços que nós fizemos lá no TSE, na gestão do ministro Fux, que é confiar nos diversos segmentos integrantes da sociedade civil, partidos políticos, entidades da sociedade civil, como o CAMP, por exemplo, os próprios candidatos, as plataformas, que é para estimular na cidadania, e aí criar um ambiente do tipo, cara, você está compartilhando aqui fake news, coisa feia, virar uma coisa como você jogar um papel no chão, gerar um ambiente assim, falar, não, você é meio romântico, talvez, possa ser, mas eu acho que eu prefiro essa opção do que uma outra opção, que é confiar em qualquer órgão estatal esse controle, né? Eu desconfio do Estado como uma premissa liberal de vida. Né? Inclusive, isso repercute na minha leitura sobre financiamento de campanha. Eu acho que quem tem condições de ir ao mercado e captar recursos, isso não é um problema em si. O problema é se ele capta esse recurso querendo e quem doou que é a favor em troca. Nesse ponto, cria-se, podem ser criados, melhor dizendo, mecanismos institucionais para você impedir, proíbe de contratar, evita, institucionaliza o lobby, etc. Mas não vejo um problema, não acho que os Estados Unidos é uma democracia pior, porque lá, em duas decisões, a Suprema Corte Americana chancelou a doação
empresarial, muito pelo contrário. Exatamente, afastou todas as limitações. Lá pode doar à vontade, ninguém aqui questiona. Inclusive, se a minha memória não estiver ruim, a campanha da Hillary amealhou mais recursos que a do Trump. Então, não foi isso? Então não acho que seja. Então, às vezes, a gente aqui cria algumas genis, e a gente acha que, por exemplo, aqui, a geni mais recente é a propaganda eleitoral, né, que era lá no TSE até há pouco tempo, até essa guinada liberal que o TSE deu, ela dizia, não, propaganda eleitoral não, o cara está fazendo campanha antes do tempo, não sei o quê, como se esse fosse o câncer do Brasil. E antes disso era a doação de pessoas jurídicas. O problema da democracia brasileira é a doação da Odebrecht, e não sei o quê. Tá bom, acabou a doação da Odebrecht, formamos aí o melhor Congresso Nacional da história agora, né? E em 2016, que já não tinha, fizemos os melhores prefeitos da história do Brasil. Então, eu tenho um pouco de ceticismo com essas soluções fáceis que a gente quer adotar. Ou como agora esse discurso de que o modelo melhor do mundo é o modelo distrital misto alemão. Eu acho que é um pouco de... temos que ter um pouco de cuidado para com esses instrumentos. Todos os modelos, não existem modelos, o professor Lúcio, grande estudioso da temática, sabe, não existem modelos perfeitos, ótimos e acabados. Todos os modelos, em matéria político-eleitoral, possuem vantagens e desvantagens. A questão é você optar por uma delas e procurar aperfeiçoar esse sistema, né? Muito bom, então, esse é o ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês, e muito obrigado pela atenção, que acho que já passou, né, Bruno, do tempo. Obrigado.